Olá, paz do Senhor, aluno da Escola Bíblica. Vamos para a terceira lição. O tema desta lição é a graça que alcança todas as nações. Vamos fazer uma oração para que Deus abra o nosso entendimento para compreender a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo de revelação venha e nos dê a revelação da sua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender como Jesus, no caminho de Emaús, falou para os seus discípulos e abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Peço assim para mim e para todos os alunos da Escola Bíblica neste momento, em nome de Jesus. Vem Deus e nos direciona. Amém. Então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você que está agora atento à Escola Bíblica, continua atento, não sai do vídeo. Fica aí, porque você vai crescer na graça e no conhecimento, porque é assim que Deus quer que a gente faça, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos lições bíblicas, a graça que alcança todos, e agora a gente vai para o texto áureo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Verdade prática. É pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A leitura bíblica em classe, vamos aqui, diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, que lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Vamos para o 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João Marcos, mas a palavra parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. Agora a gente vai para o comentário da lição. E é importante meditarmos nessa passagem, né, que tem essa viagem tremenda aí, a viagem missionária. Interessante que quando eles saem acompanhados pela igreja. O que significa isto? Eles saem acobertados pela igreja, amparados pela igreja, estão debaixo de uma autoridade. Há muitas pessoas que saem por aí, não têm uma igreja, não têm um centro missionário, um núcleo ali para congregar, para prestar o relatório, para ter comunhão, para ter parceria, e isso não é bom. A igreja de Jesus, ela não é autônoma no sentido de que cada um faz o que bem quer.
é necessário que haja a submissão à liderança. Todo missionário que verdadeiramente prega a palavra, ele deve estar em submissão à sua igreja local e em obediência à liderança de sua igreja local, para posteriormente vir e prestar conta da sua missão, assim como a gente vê em Atos que a gente acabou de ler. Vamos agora para o nosso comentário, a introdução. A expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança a todas as nações. Vamos agora para o primeiro ponto: quando a graça preserva a unidade da igreja. Então, vamos para o subponto 1. O subponto 1 diz: o Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 e 50 d.C., o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação, conforme Romanos capítulo 2, versículo 25 e 29. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. É isso que deve ser apregoado com constância, a salvação que vem não mediante as obras, mas mediante a graça. A gente observa aqui que foi trabalhoso para os apóstolos, porque a igreja surgiu do judaísmo, a igreja veio dos judeus, mas a lei, que era herança também de Moisés, dos judeus, que a lei, a Bíblia fala que ela é santa, justa e boa, ela agora não era meio para a salvação ou para a justificação. A palavra fala que a lei revela o pecado, mas não cura o pecado, não traz a libertação do pecado. Enquanto que a graça de Deus traz, pois a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, graça superabundou. Então, nós não podemos jamais voltar a um jugo desigual. Quero ler Gálatas capítulo, só para complemento, Gálatas capítulo 5. Deixa eu encontrar aqui, Gálatas capítulo 5, e vejo o que diz a palavra de Deus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, vamos continuar para o próximo slide. Vamos aqui ao próximo slide. O relatório de Pedro. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé, e não por obras da lei. Gostaria de dar uma pausa e ler também Gálatas, capítulo 3, está aí, né? Gálatas 3:2. Olha a pergunta que Paulo faz. Gálatas 3:2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? Que palavra, não é? Que resposta àqueles que querem ainda ressuscitar a lei como padrão para a salvação. A lei revela o pecado, a lei é justa, santa e boa, mas não justifica e não salva. O meio da salvação é a graça de Cristo. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, vamos aqui para o slide, tá bom? Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Vamos para o próximo slide, o relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relataram como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem exigência da lei. Eu quero ler o texto aqui que tem referência em Atos 4:30. Vou ler aqui, Atos 4:30. Deixa eu ler aqui, para a gente observar o que diz Atos. Atos, capítulo 4 e versículo 30 diz assim, ó. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Os milagres são necessários porque eles corroboram com a pregação do Evangelho. O Evangelho ele é pleno. O Evangelho não é apenas filosofias, o Evangelho não é palavras. Na verdade, o Evangelho não é filosofias. O Evangelho não são meros discursos, não são jargões de pregadores. O Evangelho é o poder de Deus. E os milagres confirmam a pregação da palavra. Como Jesus disse, em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em serpentes. Jesus dá a ênfase. Estes sinais seguirão aos que creem. Vamos para o slide seguinte. Vamos aqui para o quarto. O discurso de Tiago. Tiago, o justo irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras citando Amós, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão. Idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando que a direção do Espírito Santo, conforme Atos 15:28, e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé, quando João Marcos, resultando na separação de dois líderes, ainda assim a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Conforme Colossenses 4:10, Paulo cita até que Marcos foi o que doutrinou, instruiu a igreja de Colossenses. E 2 Timóteo 4:11 fala que João Marcos, ele é muito útil. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos sem distinção. Observe algo interessante. Aquela contenda que houve lá, aquela discussão que houve entre Paulo e Marcos, aquilo foi resolvido logo. Nós, às vezes, deixamos que coisas fiquem no nosso coração e seguimos um caminho da amargura, o caminho do ressentimento.
Mas a palavra de Deus fala que Paulo com certeza cumpriu o que Jesus disse. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai entre ti e ele e resolve entre ele. Então eu acredito que Marcos e Paulo tiveram ali um encontro, eles junto com Barnabé, junto com a liderança da igreja, e deixou aquelas coisinhas de lado. Às vezes as pessoas ficam com isso no coração. Não pode. Se Marcos dissesse, não vou mais com a cara de Paulo, não quero mais nem saber. Ele tem um ministério, ele tem uma vocação, ele tem uma missão, eu tenho outra. Não. Nós temos uma só missão, nós temos um só método, é a palavra de Deus, nós temos um só alvo, que é pregar a palavra de Deus. E picuinhas não podem atrapalhar a pregação da palavra de Deus. Não pode haver guerras, brigas, divisões entre pastores, entre obreiros, entre irmãos. Isso daí, só quem ganha é Satanás. Mas a gente está orando e vigiando e o inimigo só vai perder, porque maior é o que está conosco. Vamos para o segundo ponto. Um presente de salvação para todos. Eu ganhei esse presente. Que maravilha! O que é a graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, graça superabundou. Que maravilha! Vamos para o segundo slide. Jesus Cristo como manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente, conforme a gente vê 2 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 9. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Conforme Romanos 3:24, Tito 2:11 e 12. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Eu quero que você... Eu vou dar uma pausa, porque eu vou ler aqui, ó. Tá vendo o cursorzinho aqui? Eu vou ler João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meu Deus, vê aí João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. Você quer ficar com Moisés ou quer ficar com Jesus? Porque a graça veio através de Jesus. Moisés trouxe a lei e revelou o pecado, mas não tinha o remédio. Mas Jesus, com seu sangue, ele nos redimiu. Aleluia. Vamos para o próximo subponto. A graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, um único Salvador. Diante dessa graça, não é tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas para recebê-la, mas a viver sobre o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão e fé perseverante e uma vida que glorifique a Deus em obediência e amor. Olha só, voltemos aqui observando. Bem, a salvação não exige observância da lei mosaica. É claro que o cristão não vai deixar de cumprir a lei de Deus.
Ele seria louco. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando para Timóteo diz: Ô Timóteo, para que a lei? A lei é para os matricidas, para os patricidas, para os roubadores de homens, para os perjuros, para os ingratos, para os profanos. Pois é, a lei é para isso. Mas quando a gente morre para o mundo, o apóstolo Paulo diz assim: eu morri para a lei. Ou seja, uma pessoa que está morta, a lei não tem mais poder sobre ela, nem de julgar, nem de acusar, nem de condenar, porque ela morreu. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre os frutos do Espírito, ele diz: contra estas coisas não há lei. Vamos continuar, irmão. O terceiro ponto, crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Vamos aqui. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo, segundo Pedro 3,18. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Além disso, aproximemo-nos com fé com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado que o Senhor jamais despreza. Por isso o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Voltemos aqui para esse subponto, você está vendo aí o cursorzinho, como nos aproximar do trono da graça. Observe que Hebreus 4,16 fala para a gente nos aproximar, diz assim: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça para recebermos graça para a ocasião necessária. Observe que se aproximar do trono da graça. A palavra aproximar é a mesma usada no Antigo Testamento para o sacerdote que se aproximava do Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. O Santo dos Santos era o trono de Deus, porque tinha um querubim de um lado, um querubim do outro, e ali oferecia no meio o sacrifício. Então ali representava o trono. As pessoas se aproximavam com medo de morrer. Será que eu pequei? Será que tem alguma coisa errada? A pessoa ia morrer. O trono da graça, não. Você se aproxima sem medo de acusação, sem medo de reprovação. Você se aproxima e a cada dia você louva a Deus pela sua graça. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia, Salmo 46:1, e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se chegar com confiança hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. Que maravilha! Se aproxime hoje. Hoje é tempo de você se aproximar do trono da graça sem medo. Não fique com medo. Não pense que Deus vai te condenar, porque o juízo que nos deixava com medo foi derramado em Cristo na cruz. Hoje somos livres. O que recebemos ao chegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximar de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados: a palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. Pronto, você vai receber graça. Leia a palavra, busque, ore, esteja cultuando, esteja adorando, vá buscar a Deus e cada dia mais você vai crescer na graça. E estudando a revista da Escola Bíblica, você vai crescer no conhecimento. Estudando a palavra de Deus, você vai crescer no conhecimento. Leia a Bíblia. Conclusão. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho.
Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Pois então, você, eu, todos nós fomos alcançados pela graça. Quem somos nós? Pessoas que precisam da graça, precisam da bondade do Senhor. Que você continue aí confiando. A graça de Deus é contigo para te fortalecer. Um dia o apóstolo Paulo queria desistir, queria desanimar, mas o Senhor disse: não se preocupe, o problema não vai ser solucionado, tudo não vai ser resolvido, porque vou deixar um pouco de problema para que você dependa de mim. Deus faz isso porque ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus abençoe você, aluno. Continua sendo esse aluno aplicado. Não perde as escolas bíblicas. Volta ao vídeo, nota as referências, vai lá na Bíblia, estuda, dá pausa no vídeo e vai aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Então, até a próxima lição, a quarta. O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Que Deus te abençoe. Se inscreve, se você não se inscreveu, se inscreva no canal para você ficar sempre acompanhando aí as escolas bíblicas. Senhor, que a tua palavra fique em nosso coração e produza frutos, que a bênção esteja sempre sobre nós, para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Deus te abençoe.